Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 16. Lá no final da carta, nós vamos ler no verso 5 ao verso 9. Eu lerei e os irmãos acompanharão. Diz assim a palavra do Senhor: Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenho de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Oremos. Senhor nosso Deus, hoje nós abrimos a Tua palavra, meu Pai, nós queremos Te pedir que Tu nos ilumine, nos esclareça acerca daquilo que Tu tens para nós, aquilo que Tu queres de cada um de nós. É a oração que nós fazemos e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, todas as vezes que nós iniciamos um ano, nós olhamos com perspectiva para o futuro e começamos a projetar aquilo que nós pretendemos para os próximos meses. Isso é normal, deve ser assim. Não é? E com Paulo não era diferente. Paulo nos ensina isso. Quer dizer, nós precisamos organizar a nossa vida, nós precisamos ter uma agenda, não é? Nós devemos ter objetivos, porque quando não nos organizamos, quando não temos objetivos, nós então não atingimos metas, nós não alcançamos vitórias, não chegamos a bom termo naquilo que é preciso e se faz necessário. Paulo, ele ensina a igreja com seu próprio exemplo. Paulo era um homem organizado, um homem sistemático, um homem que se conduzia sempre de maneira ponderada a partir de metas a serem alcançadas, atingidas. E ele trabalhava para isso. E ele sempre via diante de si oportunidades imperdíveis. E o tema do sermão hoje é: uma grande porta se abre. E, a propósito, não é? Nós estamos iniciando o ano, primeiro domingo no dia 2, e aí eu gostaria de fazer com os irmãos essa caminhada, porque uma grande porta se abre, que nós possamos olhar para o ano de 2022 como um ano oportuno, um ano de grandes oportunidades, um ano em que Deus vai abrir portas para nós, e essas portas, elas não serão portas estreitas, mas serão portas amplas, abertas pelo Senhor, para que nós possamos passar por elas, aproveitando essas oportunidades, segundo a vontade de nosso Deus. Uma grande porta se abre. E nós devemos, então, projetar, nós devemos ter planos, mas que esses planos sejam coerentes, veja, seja coerente com a nossa vocação. Porque os planos de Paulo sempre se apresentam como planos coerentes com o seu chamado. Desde que ele teve um encontro com Cristo, ele não andou em outra direção. Ele não buscou outra maneira e outra forma. Ele teve um encontro tremendo. Jesus Cristo mesmo veio buscá-lo no caminho.
E a partir daquele dia, Paulo entendeu que a sua vida já não seria mais segundo a sua vontade, segundo o seu querer, não mais dirigido segundo os seus propósitos, mas agora seria uma vida a serviço daquele que o arregimentou, a serviço daquele que o chamou, a serviço daquele que veio ao seu encontro, que mudou a sua sorte. Gente, determinação ele sempre teve. Quando a gente pensa em conversão, a gente pensa assim, tudo o que estava naquela pessoa de características deve se perder porque houve uma conversão, ele teve um encontro com Cristo. E aí aquilo tudo fica para trás e se perde quando a gente fala sobre uma nova criatura, que é a proposta de Deus no Evangelho da Salvação. Não é assim. Tem um monte de coisa que é característica da Estela, que é característica da Hilda, e que a Hilda iria colocar em prática na sua vida, mesmo que não tivesse tido um encontro com Cristo ainda, mas ela já iria apresentar essas virtudes, essas habilidades, porque é a graça comum de Deus, e Ele distribui. Mas acontece que quando há conversão, isso que já era uma característica presente, agora é direcionada por Deus para o seu serviço, para a sua obra, para alcançar os objetivos de Deus. Olha que legal. Paulo era alguém determinado, alguém organizado, alguém que tinha metas e cumpria essas metas a fim de alcançar os seus objetivos. Lembra do encontro com Cristo? Como que foi? Eles saem de diante das autoridades judaicas com cartas, isso como príncipe dos judeus. Ele diz assim, eu era zeloso, achando que estava agradando ao Senhor. E aí ele se despende numa cruzada, né, contra aqueles que ele achava que estavam se levantando contra a fé genuína, e aí ele pega cartas para perseguir aquelas pessoas, para prendê-las e até matá-las. Diz o texto que ele respirava a morte. Determinado ele sempre foi. Um homem que planejava aquilo que deveria ser feito, isso ele sempre teve consigo uma agenda muito bem discriminada a respeito do que faria. Acontece que depois do encontro com Cristo, isso tudo agora à disposição de Deus. Isso agora a serviço do Senhor. Isso agora para a edificação de vidas. Se antes era para perseguir, se antes era para matar, se antes era para destruir, se antes era para prender, agora é para libertar, é para abençoar, agora é para levar vida para quem está morto. A gente vê, né, e eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, aquelas pessoas que antes da conversão tinham aquela facilidade de passar as madrugadas nos bailes, nas festas, né? No carnaval, 5 dias sem dormir, atravessava os 5 dias sem dormir, com disposição para fazer, para acontecer, e tudo isso colocado à disposição do seu próprio prazer, das suas vontades, dos seus desejos. Aí a pessoa se converte, ela vem para a igreja. Agora, 1 hora de culto é muito complicado. Na hora da oração, ainda reclamava isso semana passada. Na hora da oração, vidas diante do altar, não é que não vem à frente orar, porque isso aí é uma questão pessoal. A questão é que continua no banco sentado. Aquela energia para errar, para caminhar distante, para fazer o contrário, aquela energia agora que deveria estar a serviço do reino, da vontade de Deus, aquela disposição para fazer, para realizar, para planejar, para organizar, cadê? Não, agora eu sou diferente, agora eu mudei. Não, você mudou de propósito.
O propósito hoje é outro, o propósito de Paulo se tornou outro, totalmente diferente, oposto ao que era. Mas aquela energia, aquela disposição, aquela organização, aquele sistema para fazer acontecer, tudo isso agora diante do altar de Deus. Agora, é nesse sentido que eu falo sobre uma grande porta que se abre para que nós possamos projetar, para que nós possamos nos organizarmos, mas tudo isso de forma coerente com o nosso chamado. Diz o texto, em Atos dos Apóstolos, que a liderança da igreja orou, impondo as mãos sobre Paulo e Barnabé, e eles foram enviados para uma empreitada missionária, não é? Não é esse o texto? Paulo sai com esse objetivo. Paulo está em Éfeso agora escrevendo a carta aos Coríntios, dizendo assim, olha, o meu plano é o seguinte, o meu plano é esse, vou a Macedônia, aí a estratégia dele é fazer essa viagem agora por terra, e o projeto era passar lá, né, para ver os irmãos, e não só uma visita, mas para permanecer com eles por algum tempo. Quem sabe o inverno era rigoroso, não era um momento oportuno para viajar, as viagens se tornavam mais difíceis no inverno, então quem sabe é momento de ficar aí com vocês durante o inverno para depois continuar a minha trajetória. Vocês viram isso? Hora nenhuma, Paulo cogita sobre a possibilidade de continuar aquilo que ele foi chamado para fazer. E o que ele foi chamado para fazer? Ele foi chamado para pregar, para anunciar. Ele foi chamado para estar à disposição do Senhor no trabalho de evangelização, plantando a semente. E a gente vê isso muito claro. Ele diz, olha, eu vou ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, olha só, o projeto está aí, está traçado, porque devo percorrer a Macedônia, e bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenho de fazer. Porque a passagem pela igreja de Coríntios também era trabalho, também era ministério. Ele não está dizendo assim para um amigo, ele não está dizendo assim para um colega, para um conhecido, vou passar aí na tua casa, a gente vai ficar uns dias juntos, a gente vai curtir um pouco e tal. Não, ele está dizendo assim, vocês fazem parte do meu ministério, dentro desse projeto, vou passar por aí, e nós vamos ficar juntos por um tempo. Bora, ele está terminando a primeira carta, que foi uma carta dificílima, diga-se de passagem. Aquela igreja a igreja em Coríntios era uma igreja passando por dificuldades tremendas. Né? Havia ali um grupo que nem sequer acreditava na ressurreição de Cristo, ao ponto dele ter que dizer, ora, se Cristo não ressuscitou, vã é a vossa fé. O que vocês estão fazendo aí? Vocês estão equivocados. Os gnósticos, eles permeavam, né, aquele ambiente da época e não só lá em Colossos, mas também nas demais igrejas, havia sempre um grupo com ideias diferentes e estranhas, tentando trazer para dentro da comunidade, trazer para dentro do corpo da igreja, ideias diferentes daquelas que foram anunciadas por Cristo Jesus. Bom, tinha gente que tinha dom, e Deus deu dom, e fazia do dom motivo de briga, de discórdia, de quem saber de quem era melhor, qual dom que era superior ao outro, ao ponto de ele dizer assim, gente, o dom superior a todos os demais é um amor. Peraí, é um amor. Porque é o amor que motiva, é o amor que justifica. Se eu venho aqui cantar, se eu venho aqui pregar, se eu venho aqui, nós estivemos aqui tomando posse e eu dizia isso para os irmãos, se nós estamos aqui para liderar, nós estamos para colocar em prática os nossos dons, não é verdade? E tudo isso tem que ser colocado em prática a partir do amor.
Porque aí faz sentido pregar, faz sentido cantar, faz sentido dirigir, faz sentido presidir, faz sentido secretariar, faz sentido tocar o instrumento, faz sentido estar lá no Ministério de Multimídia, faz sentido. Porque se não for isso, não faz sentido, perdeu tudo, perdeu a razão. Essa igreja é uma igreja difícil, mas ainda assim Paulo diz assim, está no meu projeto, eu vou passar por aí. E eu quero estar aí. Nós vamos estar juntos. Está coerente com o chamado. Agora vamos voltar aqui. Eu quero aplicar e nós vamos aplicando a cada ponto, né? Para o ano de 2022, os teus projetos são coerentes com a fé que você professa? Os seus projetos são coerentes com a razão do seu chamado? Você tem pensado e projetado alguma coisa para o ano de 2022 que é oposto àquilo que Deus, Ele mesmo, propõe para a vida do crente? Porque projeto para dar certo precisa ser coerente. Agora, precisa ter coerência a partir de um ponto que determina. Se é coerente com alguma coisa. E é com esse ponto que ele deve ser coerente. Qual ponto? Para Paulo era, para mim e para você também. Coerente com o nosso chamado, com a nossa vocação, coerente com a nossa profissão de fé, coerente com aquilo que Deus mesmo propôs para a minha vida e para a tua. É coerente? Estou com um projeto fantástico esse ano. Eu vou construir a minha casa. Para isso, eu, durante todo esse ano, dificilmente vou participar dos cultos, vou participar dos trabalhos. Aí você diz assim, não, isso não tem nada demais, isso é secular, isso não nasceu aqui não. A palavra de Deus diz que nós precisamos estar juntos, a palavra de Deus nos ensina que a igreja é proposta dele, porque ele disse lá, quando foi assunto ao céu, que eles deveriam ir para Jerusalém, porque do céu desceria poder. Quer dizer, o projeto da igreja é um projeto de Cristo Jesus, e o Espírito Santo se manifesta na igreja reunida, não é cada um na sua casa, não é cada um por conta própria, não é cada um no seu endereço. Estejam juntos, unidos. É a igreja. E aí vocês vão experimentar poder. E aí vocês vão experimentar do meu agir. Aí o projeto é esse, eu vou construir, eu vou fazer, eu vou realizar. Então esse ano todo eu não vou ter tempo. Se eu não estou junto, eu não oro. Se eu não oro, eu não leio Bíblia. Se eu não leio Bíblia, eu não me fortaleço. Se não leio Bíblia e não oro, me sinto cada vez mais fraco espiritualmente. Aí eu começo a ouvir um monte de coisa, porque o mundo nunca deixa de falar. Você já entrou numa mata? A gente fala assim, na mata é bom porque é um silêncio, né? A gente não fala assim, não é verdade não, já entrou numa mata? Lugar fechado assim, muitas árvores e mais nada, fechado. Não é um lugar, um parque não, uma mata. Você vai ouvir tanto barulho de inseto, você vai ouvir tanto barulho de passarinho, você vai ouvir tanta coisa dentro de uma mata, que aí você vai descobrir o seguinte, que não tem silêncio nenhum. O que acontece é que ali a gente está escutando outros sons que são diferentes do nosso cotidiano. Isso é verdade. Não é buzina, não é motor de carro, mas não tem silêncio. Eu gostaria de dizer que no mundo é a mesma coisa. Quando você pensa assim, não estou indo na igreja, não estou ouvindo, eu não estou indo à igreja, não ouço a palavra, eu não vou à igreja, eu não me alimento. Então, eu só não me alimento. É só isso que acontece. Eu só não ouço. Mas eu experimento um silêncio. Não. Os sons do mundo continuam. Entrando pelo teu ouvido, pelo meu, todo dia. Através da internet, através do teu celular. Não tem aí, o Google não manda para você as notícias todo dia? Manda. E vão te bombardeando. E é uma coisa assustadora, né? A gente conversa, a gente fala, a gente diz alguma coisa, ele manda uma notícia a respeito daquilo que a gente conversou. Eu não sei como, ainda não consegui descobrir como é que isso funciona, mas é assim.
Já aconteceu contigo? Não? Nunca prestou atenção nisso? É verdade. Aí eles estão te moldando, eles estão conversando contigo, eles estão te propondo um monte de coisa. Quando eu comprei a minha moto, eu pesquisei na moto, e aí, nessas pesquisas para ver valor, para ver preço, modelo, essa coisa toda, aí o Google começou a mandar para mim todo dia acidente de moto, mortes terríveis, acidentes terríveis, e embaixo vinha a propaganda de um carro. Eles falam comigo, eles me manipulam, ou pelo menos tentam. Você não viu isso? Será que a gente não está percebendo isso? Não é conspiração, não, é só você prestar atenção. Você faz uma pesquisa de alguma coisa, eles te apresentam outra totalmente diferente, além disso, te mandam notícias para te desmotivar a respeito daquele que é seu objetivo. E o mundo é assim. A gente não vem aqui, a gente não ouve, a gente não se alimenta, não significa que a gente fica vazio. A gente não fica vazio. O mundo começa a nos encher de um monte de proposta diferente. E aí esse teu projeto, esse projeto que eu falei para você, não é coerente com aquilo que Deus te chamou. O projeto de Deus é que nós devemos nos alimentar. O projeto de Deus é que nós devemos buscar. O projeto de Deus é que nós devemos orar. O projeto de Deus é que nós devemos interceder um pelos outros. O projeto de Deus é que nós devemos suportar, ou seja, nós devemos servir de suporte uns para os outros. Aonde? Na igreja. Afinal de contas, quando Paulo se comunica com os cristãos que estavam em Coríntios, ele manda uma carta que era lida na comunidade. Não era para cada um, irmão, não chegou uma carta dessa no endereço de cada um, não, Rodrigo. Essa carta foi endereçada para a liderança de quem estava liderando a igreja lá, porque ali seria transmitido para o restante que estava reunido. Quem ficou em casa, quem tinha um outro projeto, quem estava pensando outra coisa, quem tinha determinado fazer algo que não era coerente com o chamado e com a vocação, certamente não leu os textos e certamente estava entre aqueles que mais davam problema e mais causavam dificuldade na igreja. Certamente. Certamente. Segundo, nós devemos trabalhar com afinco. Né? E Paulo diz isso, ele diz assim, porque uma porta grande e oportuna se abre. Para quê? Para trabalhar. Gente, pelo amor de Deus, ninguém conquista nada, ninguém chega a lugar nenhum, ninguém atinge meta. Hilda já deve ter tido a reunião lá na empresa dela sobre as metas para esse ano. Deve ter tido, principalmente porque nós estamos saindo de pandemia, as metas mudaram, então deve ter acontecido já a reunião, ou no final do ano, ou ainda vai ter, porque hoje é dia 2, mas falando sobre as metas que devem ser atingidas para o ano que vem. Bom, eu gostaria de dizer para os irmãos que isso não se alcança sem trabalho. É trabalho. É transpiração. É se colocar à disposição para realizar, para fazer. É sair de Éfeso e ir para Coríntios, é sair de Coríntios e ir para Colossos, é estar à disposição da obra e trabalhar e fazer. Irmãos, ninguém conquista nada sem trabalho. Provérbios diz que não basta sonhar, é preciso trabalhar. Você pode sonhar com um monte de coisa, se você não trabalhar, você não alcança o objetivo. Paulo está dizendo isso. Essa porta que se abriu é maravilhosa, mas é uma porta de trabalho. Isso vale para a vida pessoal, para a vida particular de cada um. E aí a gente precisa falar para todo mundo aqui, principalmente para a juventude, gente, vamos estudar e vamos trabalhar. Vamos estudar e vamos trabalhar.
Porque é assim que a gente alcança os nossos objetivos. Lógico que, veja o que Paulo diz. Diz assim, eu tenho projetos, eu coloco todos eles aqui para vocês, mas ele deixa uma coisa bem clara, no final do versículo 7. Se o Senhor o permitir. A gente projeta, e é isso mesmo, vamos projetar agora. O Senhor é soberano. É o Senhor que vai determinar se o projeto que a gente escreveu, se aquilo que a gente botou na agenda, de fato irá acontecer. Ele é coerente. Ele é coerente? É. O meu chamado com a minha vocação. Por isso eu posso sonhar. Ele é legítimo. Ele é legítimo. Agora, ainda assim, mesmo sendo legítimo, se cumprirá segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus. Nós temos muita coisa para realizar, muita coisa para fazer. O Senhor abre portas diante de nós, eis aí o ano que se inicia. É uma porta que se abre diante de nós. Está aberta. Agora, a gente precisa entrar por essas portas com uma certeza de que é trabalho. É trabalho. É noite sem dormir, é mão no arado, é transpiração, é isso que é. E é assim, e era para Paulo. Esse negócio não é brincadeira. Eu fico pensando assim, Paulo experimentou prisão, ele experimentou, está preso, né? Em Roma, e diz o texto que ainda continua escrevendo, não é isso? Poderia ter feito assim, se isso fosse eu, né? Gente, eu não vou não, porque eu estou com um problema aqui, eu fui preso, estou preso, agora está difícil, complicado, na cadeia, injustamente, não vou não, não estou indo não. Não vai conquistar nada. Não vai sair do lugar, não vai experimentar do agir de Deus, não vai experimentar daquilo que Deus tem e não vai ver as oportunidades como portas abertas. Deus abre, escancara as portas e você está dizendo, não vou não quero não, eu tenho problema, eu tenho dificuldade, todo mundo tem, meu Deus, todo mundo tem. Mas não consegue entender o poder de Deus. Sabe o que acontece com Paulo? Paulo tinha os olhos em Deus e no poder de Deus. Ele se movia a partir de um relacionamento poderoso com Deus. Mas quando isso se dá, é quando a gente ora, quando a gente tem amor por essa palavra, quando o nosso coração se inflama a partir daquilo que Deus fala conosco. Aí lá na cadeia ele diz assim, não, isso aqui é uma benção, isso aqui é oportunidade, sabe por quê? Estou pregando para esses guardas todo dia. Olha que maravilha. A guarda pretoriana está aqui, eles entram aqui na cela e aqui é uma sala de aula. Deus me colocou aqui. Olha que diferença. Quem vive reclamando, lamuriando, chorando, quem vive desistindo, quem vive vendo só problema e dificuldade, vai enxergar problema e dificuldade no palácio. Quem anda segundo o poder de Deus, vê oportunidade numa cela. Apedrejado, chicoteado. Nunca disse para ninguém, não vou, porque o que me aconteceu ontem foi terrível. Diz o texto que os irmãos tiraram ele como que morto. Arrastaram ele. Quem apedrejou ele achou que ele tinha morrido. Ele ficou como que morto. Eles acharam que ele tinha morrido. Quem apedrejou achou que tinha terminado. Quem apedrejou achou que tinha dado cabo. Diz o texto que os irmãos recolheram ele, levaram ele. Sabe o que aconteceu no outro dia? Ele desistiu. Mandou uma carta para Jerusalém, disse que nunca mais viria. Sabe por quê? O problema é muito sério, muita dificuldade, é muita pedra. Pedra é difícil, irmão. Vamos enfrentar dificuldade, mas pedra? Peraí, pedra não. Quando Jesus me chamou lá, ele falou que ia ser complicado, mas pedra? Eu quase
morri. Ontem eu quase morri. Eu não sei nem como que eu não morri. Não diz o texto? Sabe o que aconteceu? No outro dia, ele estava fazendo o quê, João? Estava pregando. No outro dia, ele estava pregando. Sabe por quê? Porque não tinha nada mais importante na vida dele do que isso. Cada pedra afiou aquele homem ainda muito mais. Cada chibatada, cada varada, deixou ele muito mais afinado, muito mais à disposição, muito mais com vontade de fazer, com vontade de viver, com vontade de experimentar daquilo que Deus fazia em sua vida. Você tem um monte de coisa para viver em 2022, e no primeiro domingo que você vem aqui à igreja, não vem muita gente não, mas você veio porque Deus te trouxe para te falar o seguinte: tem um monte de coisa bacana para tu viver. Uma porta se abre diante de você, você vai fazer o quê? Mais uma vez, bancar o pobre coitado, cheio de problema e dificuldade? Mais uma vez, fazer projeto incoerente com o teu chamado? Mais uma vez, escolher estar longe, distante? Mais uma vez, se afastar da vida de oração e da palavra de Deus? Porque se for isso, certamente você vai ter grandes dificuldades. E o ano de 2022, mesmo que você habite numa casa maravilhosa, mesmo que você conquiste tudo aquilo que você pensa em conquistar, ainda assim para você será motivo de tristeza. Ele diz assim, para terminar: essa porta que se abre oportuna para o trabalho é uma porta também que se estende diante de mim, mas existem adversários que tentarão me impedir de aproveitar essa oportunidade. Tá escrito aí, não está? Não está escrito aí? Paulo não é iludido, não. Sabe como é que é, Guilherme? Não, a porta está aberta, vai ser maravilhosa, a gente vai entrar, vai ser tudo bom, não tem problema nenhum, vai ter dificuldade. Sabe aquela pregação das igrejas que a gente ouve aí? Essa conversa fiada toda, isso que está levando o pessoal para a ruína, porque a igreja cristã no Brasil está sendo solapada, e o Jonas outro dia pregou e deu estatística, a gente aumenta em número, mas a gente não tem qualidade por causa dessa mensagem, que não é centralizada no Cristo, que não tem nada de bíblica. E aí, quando a gente fala aqui, alguém fala assim, não, mas não fala não, porque deixa eles lá, porque de qualquer forma é uma porta que está aberta para as pessoas ouvirem. Quando se ouve o que não presta, o que acontece é que as pessoas se envenenam. E tem um monte de gente envenenada. E nós estamos aqui pregando aquilo que Paulo aprendeu do próprio Cristo, que nós, na nossa trajetória, vamos encontrar adversários. Gente que vai se colocar à disposição para te impedir. Gente que tem como, olha só, você tem um projeto, você não projetou? Você projetou, você está se organizando. Paulo tinha um projeto, está se organizando. Mas tem gente que o projeto dele é te impedir. Tem gente que o projeto dele é não deixar você chegar. É te falar todo dia que você não vai, que você não pode, que você não consegue, que não é desse jeito. É falar todo dia que isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. E se você tentar, você vai pagar um preço caríssimo. Se você tentar, você vai ficar pelo caminho. E eles vão pegar em pedra, eles vão pegar em vara, eles vão pegar em chicote, eles vão te ameaçar com cruz, eles vão te ameaçar, tirar a tua cabeça de cima do teu pescoço. Vão fazer isso, fizeram com Paulo. Mas o ano de 2022 será um ano de vitória, sabe por quê? Porque todos os nossos adversários serão envergonhados. Porque aquele que nos chamou, nos arregimentou, aquele que nos vocacionou, é Ele mesmo que nos fará vencer. É
Ele mesmo que vai te dar condição. Ou seja, quando eu digo assim, veja bem, olha que palavra difícil, complicada essa. Quando eu digo assim, não vou não porque para mim não dá, eu não vou não porque está difícil, eu não vou não porque eu estou com problema. Sabe o que você está dizendo? Que tudo se limita a você e a tua força. Toda vez que a gente fala isso, a gente lança uma palavra contra o poder de Deus, sabia? Porque se você foi chamado, se você for vocacionado, que história é essa que você não tem condição, que você está sem força, que você não pode, que não vai dar? Ou você foi chamado ou não foi? Se você foi, não anda nem para a direita e nem para a esquerda, e eu serei contigo todos os dias da tua vida, e tu serás irresistível. Esse negócio entrou no coração de Josué de uma tal forma que aquele que era um mero ajudante de Moisés, um ajudador, um menino que lavava as mãos do seu professor, do seu mestre, num general de guerra, num líder tremendo, para quem não houve obstáculos, nem naturais, como o Rio Jordão, nem edificados por mãos humanas, como as muralhas de Jericó. Então eu gostaria de dizer para os irmãos o seguinte: a nossa palavra para o ano de 2022 é o seguinte: nós temos um plano, nós temos uma meta. A Primeira Igreja Presbiteriana vai continuar de portas abertas para receber, para abençoar, para pregar, para libertar, para curar. O Espírito Santo vai promover aqui arrependimento e trazer homens e mulheres à conversão em Cristo Jesus. Essa igreja será uma igreja para a gente criar os nossos filhos, um lugar para as crianças, um lugar onde as crianças se sintam bem, se sintam alegres, incluídas, participando, como foi o culto de Natal. O culto de Natal, gente, deve ser aquilo que a igreja, o nosso último culto de Natal, é o modelo daquilo que a igreja precisa ser, sabe? Equipe de louvor, é a liderança, é as crianças, os homens, as mulheres, os adolescentes, a mocidade, é isso que deve ser a igreja. As pessoas de idade, todos juntos, unidos, todo mundo tem oportunidade, todo mundo bem disposto. E o culto foi alegre, o culto foi uma bênção, todo mundo saiu daqui abençoado, todo mundo saiu daqui alegre, todo mundo saiu feliz, todo mundo dava testemunho, como eu ouvi, acabei de ouvir agora a Liliane falando, de alguém que veio às lágrimas dizendo para ela de como, e não é da igreja, de como foi abençoado naquele Natal. A pessoa veio para ver uma apresentação, mas disse que viu um negócio assim muito lindo e maravilhoso, além do que ele esperava. Vocês estão entendendo isso? Não tinha divisão de 4 vozes, não era aquele coral todo mundo com beca, mas era um coral de verdadeiros adoradores, fazendo a vontade de Deus com simplicidade de coração, mas com grande disposição para realizar. Uma grande porta se abre. Que os nossos projetos sejam coerentes. Que o nosso trabalho seja com afinco. Que os nossos adversários sejam envergonhados diante do que Deus vai operar através de nós. 2022, ano de vitória, ano de conquista, ano de crescimento, ano da gente superar as nossas próprias limitações, nunca mais justificar dizendo que eu tenho problema, porque problema todo mundo tem, e certamente os meus não são sombra daquilo que eram os problemas de Paulo, e no entanto esse homem para mim é um modelo para você também, daquele que é impactado, daquele que é transformado, daquele que é chamado por Jesus Cristo. Por isso ele podia dizer, e ele diz de novo, e todas as vezes que eu leio as cartas de Paulo, é o que ele me diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Que Deus nos abençoe.